Fala, trader. Trazendo mais uma análise semanal de mercado para essa segunda semana que vai se desenrolar agora nesse mês de setembro, né, que vai acontecer do dia 8 até o dia 12 de setembro, segunda semana operacional. E eu quero compartilhar com você o que nós podemos esperar para essa semana operacional, ou seja, quais são os principais cenários técnicos que nós podemos esperar. E para que a gente consiga chegar, né, a alguma probabilidade conclusiva, nós devemos utilizar a ação do preço, ou seja, a análise técnica clássica, para extrair informações lógicas do comportamento do preço e, consequentemente, a gente conseguir chegar a alguns critérios de análise e, consequentemente, isso refletindo, impactando diretamente na nossa tomada de decisão de comprar ou de vender, tá bom? E como de costume, eu quero compartilhar com vocês os possíveis cenários para Bitcoin, dólar e índice, né, futuro, tá bom? Esses três ativos futuros, beleza? E aí nós vamos começar sempre aquela análise olhando para tempos gráficos maiores, até para você começar a desenvolver, né, essa percepção de olhar para tempos gráficos maiores, sabendo que mesmo que você opere em operações de day trade, é muito importante, pelo menos uma vez por semana, você olhar para tempos gráficos maiores, saber a região, saber o que está acontecendo nesses tempos gráficos maiores, porque se o gráfico intradiário ele tem um impacto significativo no comportamento do preço, você imagina um gráfico mensal, um gráfico semanal, um gráfico diário, principalmente quando você tem um preço em regiões de contexto, né? Regiões de contexto pode ser retrações de Fibonacci, alvos de Fibonacci, números, né? Por exemplo, 140 mil pontos no índice, né? Ou R$ 5 no dólar, um exemplo, como, né, um ponto de região de contexto. Pode ser também uma média móvel importante, uma média móvel clássica, né? E isso vai impactar diretamente no comportamento do preço, beleza? E nós vamos começar as nossas análises pelo Bitcoin, depois nós avançamos para o dólar e depois finalizamos aí com o índice futuro. Se você opera somente o índice, você pode avançar para o final dessa análise e assistir somente a parte que eu falo sobre o índice, sobre mini índice. Mas a sugestão que eu te dou é, da mesma forma que eu faço uma análise num gráfico do Bitcoin, eu vou fazer no dólar, eu vou fazer no índice, ou seja, quanto mais você assistir as minhas análises aqui, mais você vai amadurecer aí na sua leitura, né, na sua compreensão da leitura da ação do preço, tá bom? Perfeito? Então deixa eu compartilhar a tela com você aqui e vamos avançar aí para as nossas análises. Bem, começando aqui pelo gráfico futuro do Bitcoin, gráfico mensal, passando aqui rapidamente, nós temos aqui uma informação muito importante, porque observa que entre o mês de dezembro de 2024 e janeiro, o Bitcoin deixou essa máxima nessa região de preço, essa máxima histórica, e aí observa que o preço voltou para testar essa região agora, praticamente 7 meses depois, ou seja, nós tivemos aqui uma máxima em dezembro de 2024, e aí o Bitcoin volta para testar essa máxima agora em julho de 2025, certo? Nós estamos olhando para o gráfico mensal, então cada barra, cada candle desse refere-se a um mês de negociação. E aí nós tivemos aqui o mês de dezembro, ele deixa aqui basicamente uma estrela cadente, né? E aí ele tenta retomar a tendência e ele testa novamente essa região, julho, agosto. Se a gente pegar aqui a combinação desses dois candles, candle do mês de julho e o candle do mês de agosto, ele deixou pra gente aqui o quê? Um padrão que eu chamo de rara mid baixa. No contexto de traduzindo, né, do japonês, nós temos aqui uma mulher grávida, né? Ou seja, quando você tem um corpo, que se refere a uma mulher, e você tem um candle interno, observa que o candle 8, ele fica totalmente submerso entre a mínima e a máxima do candle 7, né? E aí nós temos aqui um padrão de rara mid baixa. Ele é um padrão significativo, sim, tá? Muitas vezes o que eu percebo quando aparece um rara mid baixa, muitas vezes o mercado, em alguns casos, ele faz um movimento validando aquele cenário, mas às vezes ele não valida aquele cenário momentaneamente. Ele pode passar mais tempo aqui para depois ele realmente tentar uma reversão, tá bom? É diferente de, por exemplo, quando você tem uma combinação de estrela cadente, enforcado, né? Só que a gente tem que ressaltar que nós já temos aqui nessa região uma rejeição que aconteceu em dezembro de 2024 e agora nós estamos vendo aqui candle 7, candle 8, mês 7, mês 8, um rara mid baixa. Então é um padrão baixista em uma região de contexto. Então sim, nós não devemos ignorar que o Bitcoin realmente ele tem potencial para falhar nessa renovação de máxima e voltar. Se ele voltar, ele volta pelo menos para testar essa mínima aqui, que foi uma mínima de abril desse ano, perfeito? Uma outra informação relevante que eu tenho aqui, né, é exatamente essa divergência que está acontecendo aqui no IFR. Então observa aqui que entre a máxima de dezembro e a máxima de julho, eu tenho aqui basicamente o preço alinhado, né? Até um pouquinho mais alto aqui, ele trabalhou aqui no mês de julho. E eu tenho aqui um contexto aqui descendente
né, olhando aqui para o IFR. E interessante que eu tenho uma divergência entre o preço e o indicador oscilador, e isso está acontecendo também numa região de sobrecompra. Olha só, nível aqui do 80, que particularmente é o nível que eu gosto mais, né? Eu gosto bastante de trabalhar essas extremidades de 20 sobrevendido ou 80 sobrecomprado no IFR, né? O clássico é 30 a 70, eu gosto de olhar bastante para 80 a 20, só que aí você tem que observar realmente qual que é a região que às vezes o preço está respeitando, que o ativo, aquele ativo em especial que você está operando, está respeitando. Então, eu não posso descartar a possibilidade do Bitcoin tentar um movimento de baixa nesses próximos meses, tá bom? E aí nós temos, a princípio, duas possibilidades principais aqui. A primeira delas é, não necessariamente nessa ordem, né? Mas uma delas é ele voltar para testar essa mínima de abril, tá bom? Ou a outra possibilidade é ele tentar aqui pelo menos uma correção referente a esse mês de abril, a esse mês de julho, ou seja, essa mínima, essa máxima, ele tentar uma correção e depois ele tentar voltar para testar essa máxima e romper, né? Tentativa de romper, ou seja, ele constrói aquilo que eu chamo de um pivô pré-rompimento no contexto, né, de uma correção clássica ABC numa formação ascendente. Perfeito? Né? Complexo? Ficou difícil aí? Vocês estão comigo? Perfeito? Então, ficamos atentos, ou seja, nesse momento você não tem contexto para comprar Bitcoin. Quando eu falo comprar, no sentido de posição, tá bom? De investimento de médio e longo prazo, não tem contexto para comprar Bitcoin agora. Então, o que você deve fazer é aguardar. O último cenário comprador no Bitcoin aconteceu exatamente nesse mês de abril. Eu falei até sobre isso, né? Lá, meses atrás, né? Que foi um contexto comprador. Ele chegou a andar basicamente a 1 para 1, um pouquinho mais de 1 para 1 de risco-retorno, sendo o suficiente para você fazer uma parcial ou pelo menos para você proteger essa operação. Ou seja, se eu estivesse comprado em Bitcoin nesse mês aqui de abril, na superação dessa máxima de abril, eu não deixaria mais o meu stop nessa mínima. Eu já ia fazer a gestão do meu stop, pelo menos protegendo essa operação no break-even, ou seja, no 0 a 0. Quando a gente fala no 0 a 0, você nunca protege a sua operação no 0 a 0. Você sempre protege ali alguns pontos acima do seu ponto de compra ou alguns pontos abaixo do seu ponto de venda. Sempre deixa uma margem ali positiva, mesmo que pequena, tá bom? Você nunca protege exatamente no zero, tá bom? Mas aí, esse stop, com certeza, se eu estivesse comprado aqui, numa operação de, né, posição, né, olhando o gráfico mensal, uma posição, eu estaria já realmente com essa operação protegida. Perfeito? Então, eu não descarto a possibilidade do Bitcoin tentar um movimento de baixa, voltando para testar essa mínima aqui de abril. É uma possibilidade. A outra possibilidade é a gente ficar atento aqui nessas retrações desse movimento para observar, por exemplo, como eu acabei de citar, se ele vai respeitar uma dessas retrações e tentar voltar para romper essa máxima. Perfeito? Quando eu olho para esse gráfico aqui, ó, com relação às médias, observe que ainda eu tenho as médias principais aqui, clássicas, alinhadas, médias de 9 e 20 períodos, tá bom? E observa aqui, ó, ele ainda nem testou a média, então ainda tem um cenário altista aqui com relação às médias, mas olhando no comportamento do preço, eu tenho um sinal aqui claro. E o que acontece se o Bitcoin chegar a perder essa mínima de abril? Você consegue me dizer? Ele valida aqui uma formação clássica de reversão. Qual seria essa formação? Seria basicamente um topo duplo. O topo duplo, ele acontece após uma tendência de alta. Nós temos a tendência de alta. Se ele perder essa mínima de abril, ele valida um clássico topo duplo. E é um topo duplo bem significativo, certo? Não sei se isso vai se validar ou não, mas caso aconteça, ele valida um grande evento de reversão. Perfeito? Então vamos ficar atento aí nesse cenário, tá? Bem, avançando agora para o gráfico semanal, deixa eu pegar aqui e olhar para o gráfico semanal. Ó, o gráfico semanal, observa só, ele tenta retomar a tendência, ele constrói essa bandeirinha aqui de alta, tá bom? Só que acabou que foi uma bandeirinha final, né? Ó, ela não conseguiu renovar a máxima histórica, né, nesse exemplo aqui, e ele falhou. Observa que esse último movimento aqui de alta que aconteceu após o acionamento da bandeira, ele já está praticamente anulando esse movimento. Então isso aqui é uma informação importante, tá? Beleza? É uma informação importante. E quando a gente descer para um gráfico menor, você vai ver que você tem uma estrutura clássica aqui de reversão se formando também. Lá no gráfico diário a gente vai conseguir notar isso com mais precisão, tá bom? No gráfico semanal, eu ainda tenho, né, as médias ascendentes, só que olha só, ele já está praticamente perdendo as médias, então, tá? Eu ainda vejo aí realmente contexto no mensal e no semanal para o Bitcoin ainda vir para baixo aí para uma correção maior, perfeito? Para uma correção mais significativa, ó. E olha só, nós estamos aqui falando, né, como eu falei, dessa mínima, que foi em abril, que aconteceu, que nós vimos lá no gráfico mensal, tá bom? Então eu vejo que pelo menos ele vai corrigir esse movimento aqui. Ele já iniciou, na verdade, essa correção. A questão é se ele vai só corrigir, ele vai respeitar uma dessas retrações aqui de Fibonacci. Se for somente uma correção desse movimento. Se não, se ele devolver 100% desse movimento, aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer um cenário parecido com esse aqui. Perfeito? Aí ele faz uma volta aí praticamente em V. Tá bom?
Perfeito? Bem, gráfico diário agora. Ó, no gráfico diário já muda tudo, porque no gráfico diário ele já perdeu as médias, já aconteceu o cruzamento das médias, tá bom? E quando eu olho para esse gráfico aqui, ó, pelo gráfico diário, eu tenho um contexto aqui de bandeira de baixa informação, tá bom? Não tá aquela bandeira linda, bem alinhada, mas você tem um contexto de uma bandeira. Observa que ele faz um movimento de baixa, e o preço começa aqui meio que lateralizar. Então, o que que eu vejo aqui? Eu vejo o potencial de ele estar aqui, né? Calma aí, deixa eu pegar aqui a minha... Ó. Então, basicamente, o que que ele fez aqui? Ó, ele está mais ou menos nesse contexto aqui, ó, uma característica corretiva para ele realmente dar mais uma pernada de baixa. Então, isso aqui não tem uma característica, tá bom? De vamos dizer assim, eu não vejo contexto comprador aqui, força compradora suficiente para tentar anular esse movimento. E isso até o momento atual que eu faço essa análise. Amanhã pode mudar. Certo? A análise técnica, o mercado funciona assim. Você olha um cenário hoje, amanhã ele pode ser totalmente diferente. Mas até o momento atual, com as informações que nós temos aqui, eu não vejo contexto nenhum para o Bitcoin realmente tentar anular esse último movimento de baixa. Então, eu não descarto, eu reforço, eu não descarto a possibilidade para ele voltar para essas mínimas aqui, ó. E lembra que eu falei para vocês que a gente tem nós temos um cenário clássico de reversão se formando aqui, ó. Você poderia olhar para esse cenário aqui como uma estrutura de ombro esquerdo, cabeça, tá bom? E ele pode construir aqui em qualquer momento aqui uma estrutura de ombro direito, tá? Então segue aí um cenário baixista no gráfico mensal, gráfico semanal e gráfico diário do Bitcoin, perfeito? Você não tem, ainda você não tem um contexto legal para vender. Até o momento você ainda não tem um contexto legal para vender. Pode ser que ele acione venda no diário aí nos próximos dias, tá bom? Eu ainda esperaria um pouco mais aqui, deixar um contexto mais interessante, mas eu não descarto a possibilidade de ele já acionar a venda aí nos próximos dias no Bitcoin. Fica atento, tá? Então, compra no Bitcoin, cautela, não tem um contexto comprador, tá bom? Só que para vender, isso eu falo para vender para swing trade, tá? Para vender aí para uma operação de swing trade ou uma posição mais longa, sem contexto ainda, tá bom? Mas eu não descarto a possibilidade de essa semana ele validar a venda em algum momento no Bitcoin aí pelo gráfico diário, perfeito? Olhando pelo contexto aí do gráfico diário, tá? Então, olha como que... Antes de a gente dar continuidade aqui à nossa análise do Bitcoin, que é interessante quando... Olha como que é interessante quando você tem... Olha como que é interessante quando você tem aí, basicamente, um cenário que eu chamo de fractais. Então, a gente olhou para um gráfico maior, um gráfico intermediário, um gráfico menor, isso passando pelos tempos gráficos maiores, mensal, semanal e diário. Olha como que você tem um contexto aí que vai validando. Então, o cenário do semanal está validando mais ainda o cenário do mensal, que é baixista, que está validando mais ainda o cenário do diário, que também é baixista, entende? Então, é por isso que você precisa ter essa visão, que eu chamo de cima para baixo. Imagina, eu vou dar um contexto aqui bem simples para você conseguir entender aonde eu quero chegar, da importância de você ter acesso a uma metodologia, né, que funcione e, consequentemente, dominar, ter realmente a maestria na aplicação dessa metodologia. Imagina que você está no meio de uma floresta perdido, né? E você não sabe exatamente onde você está, e você precisa o quê? O primeiro ponto quando você se encontra numa condição de, digamos assim, estar perdido, é você tentar se localizar, certo? Só que você está no meio de uma floresta, com muitas árvores, você tem uma visão muito fechada, muito limitada. Qual que seria o primeiro princípio de estratégia para você pensar em tentar se localizar, tentar saber aonde você está, para você pensar em uma próxima, digamos assim, um próximo passo a seguir, né? Seria você tentar achar algum ponto alto daquela região que você se encontra, ou subir numa árvore, ou uma colina, uma montanha, para você tentar ter uma visão mais ampla da onde você está, para você começar a ter um norte, ter uma localização, observar se você consegue enxergar, por exemplo, redes elétricas, qualquer sinal que possa te levar à civilização, certo? Quando você sobe numa árvore, quando você sobe numa colina, no contexto desse exemplo que eu estou dando, é como se você estivesse basicamente olhando para um tempo gráfico maior, para você ter uma visão do todo. Então isso é muito importante, esse princípio que eu chamo de cima para baixo. Perfeito? Tranquilo? Bem, vamos lá, deixa eu voltar aqui agora para o gráfico. Então, gráfico diário, Bitcoin segue baixista. Outro ponto importante, ó, é que nós temos aqui uma linha de tendência, essa pelo menos aqui menor, né? Não estou pegando aquela lá de baixo, que ele rompeu. Então, ou seja, rompeu a linha de tendência, vai corrigir Fibonacci de todo esse movimento aqui, tá? Então, se a gente considerar pelo menos esse movimento, lembra que eu falei, ó, abril de 2025, ele já corrigiu 38%, mas eu ainda não descarto de ele vir buscar essa região aqui dos 50,61,8%, tá bom? Então eu sigo aí baixista para o Bitcoin, beleza? Não porque eu acho, mas porque o gráfico, tecnicamente, ele me dá esse contexto, tá bom? Eu não estou aqui para para gostar ou não gostar, eu estou aqui para realmente ser técnico, tá bom?
Perfeito? Gráfico de 60 minutos. Bem, como eu estou fazendo a análise semanal de mercado, eu sempre vou parar as minhas análises no gráfico de 60 minutos. Eu não vou avançar para os gráficos de 5 minutos. Agora, se você quiser observar, muitas vezes eu falando sobre o contexto ali naqueles gráficos operacionais que está acontecendo no gráfico de 2, de 5 minutos, principalmente o 5, que é o gráfico que eu particularmente gosto de operar através dele, eu sugiro que você, se você ainda não me acompanha, você me siga lá no Instagram, né? Eventualmente eu estou lá nos stories sempre compartilhando alguma coisa lá, uma operação, uma análise, né? Ao longo dos dias aí dos pregões, perfeito? Tem um link aí, depois você me segue lá no Instagram, tá bom? Bem, olha só, cara, notavelmente nós temos aqui, olhando já para o intradiário, pensando em operações de day trade, nós já temos aqui o mercado consolidado, nós temos um range aqui no Bitcoin, tá? Então a questão é para que lado ele vai estourar. Não sei, só o tempo vai dizer, certo? É claro que a gente pode usar alguns princípios, como por exemplo o cenário lá no diário é um cenário baixista, então não descarta a possibilidade de ele tentar estourar para baixo, mas ele pode falhar e ir para cima, certo? Mas de qualquer forma, você tem esse range aqui, né? Pegando aí bem as extremidades dele, ó, você tem mais ou menos aí uns 15 mil pontos aí de range. É um range operável, Daniel? Pro day trade, operar lá nos 5 minutos, nos 2, nos 10, nos 15, é operável? Sim, é operável, tá? É um range operável com certeza. Inclusive, sexta-feira ele deu uma venda bem bonita, né, no Bitcoin, tá bom? Então, mas o que acontece? Quando o mercado começa a ficar muito tempo numa região como essa, ele começa, ao longo do tempo, a não validar tanto aqueles princípios mais técnicos que geralmente nós utilizamos eles para operar tendência, seja continuação ou reversão da tendência, entende? Então, muitas vezes, o mercado, quando ele passa muito tempo num processo de lateralização, ele começa a não respeitar tanto aqueles princípios de tendência, ele começa a não respeitar tanto média móvel, tá bom? Aí são aqueles tipos de trades que você vai trabalhar mais aí, os trades que nós chamamos de trades de região, tentando vender sempre as extremidades, né? Ou comprar a regiões, a parte inferior da região, ou vender a extremidade superior da região. Eu, particularmente, eu não gosto muito desse tipo de operações, então eu sempre vou dar preferência para operar um mercado de tendência, de reversão, né, uma reversão validada ou uma retomada da tendência, perfeito? Mas não deixa de ser válido também você operar uma região como essa, tá bom? Perfeito? Então fica ligado aí, você que opera day trade no Bitcoin, mercado lateral, tá bom? Lateral. Então você fica atento nessas extremidades aí, região dos 103 mil pontos, 603 mil pontos e a região aí dos 617, até 618 mil pontos aí, tá? Bitcoin se encontra preso nessa região aí, ou seja, um mercado um pouco mais lateral, perfeito? Tá bom? Tranquilo? Bem, é isso. Vamos avançar agora para o gráfico do dólar? Deixa eu passar aqui para o gráfico do dólar. Deixa eu tirar esses pontinhos aqui, perfeito. Gráfico do dólar, o dólar, pessoal. O dólar tentou renovar a máxima histórica, né, desse topo que ele deixou em 2020, né, um cenário importante no dólar, super tendência de alta aí no dólar. Teve uma tentativa de renovação de topo, né, até aconteceu, mas foi basicamente uma violação. Né, foi uma violação e ele está vindo para baixo. O que eu observo aqui no dólar é que provavelmente ele já iniciou a correção desse movimento aqui, ó, que iniciou lá em 2023, ó. Pelo menos isso a gente especula que ele está fazendo, ó, que é corrigindo esse movimento aqui que iniciou lá em 2023. Só que se ele vai corrigir esse movimento que iniciou lá em 2023, se é somente uma correção desse movimento de 2023, a gente fica atento nessas retrações aqui, tá bom? Cujo ele já, ó, passou pelos 38% e pelos 50%. A próxima região, na região ali do 5,320, região do 61,8%, tá? Lembrando que nessa região que ele já se encontra, já é uma região de suporte, ó. Já é uma região de suporte. Como que ele deixou um topo importante aqui em meados de agosto de 2022, agosto, junho, novembro, foi uma região forte aqui, tá bom? Ó, como que ele segurou nessa região, tá vendo aqui, ó, esse nível de preço, ele está em cima de um suporte, sim, tá? Agora a pergunta é, será que ele está só corrigindo essa tendência que ele iniciou em 2023 ou ele vai para uma correção maior? Porque se ele for para uma correção maior, ele vai devolver eventualmente todo esse movimento aqui de alta. Não quer dizer que isso vai acontecer em um mês, em um dia, não. É uma coisa longa, isso pode acontecer ao longo de um ano inteiro ainda, né? Nós estamos olhando para o gráfico mensal. Mas isso aqui não é uma possibilidade que a gente pode descartar. Tá? E como a gente está com um cenário macroeconômico muito tenso, né, entre Estados Unidos e os outros países, então, cara, a gente tem que ficar muito cauteloso com o dólar, tá bom? Beleza? Então, pelo gráfico mensal, ele segue baixista, tá? Pelo gráfico mensal, cenário vendedor aí no dólar, tá bom? Bem, vamos avançar para o gráfico semanal. No gráfico semanal, o evento de reversão ele já é mais válido. E aqui, ó, observa que nós temos no gráfico semanal, olha só, você teve aqui toda uma tendência, como eu falei, iniciou lá em 2023, certo?
E você já teve um evento clássico aqui de reversão, ó. Nós temos aqui um evento clássico de reversão que já se validou também no dólar, perfeito? Então ele está realmente num processo aí de correção desse movimento de 2023, já aconteceu um evento de reversão, perfeito? E vamos observando, o cenário segue baixista. Com relação, ó, quando a gente coloca as médias clássicas, olha só, o cenário segue vendedor, tá? O cenário segue, ele está se ancorando bem nessa região de preço, é um suporte importante, como eu já mostrei para vocês, olha só. Tá bom? A região aí do 5410, 5420, 5400 é uma região grande aqui, mas se ele perder essa região, ele vai descer mais, tá bom? O cenário segue baixista no dólar no gráfico semanal. No gráfico diário, o cenário não é muito diferente, né? No gráfico diário o cenário não é muito diferente, tá? Só que observa só. Vamos lá. Deixa eu puxar aqui para cima, ó. Observa que ele fez aqui um movimento corretivo de alta, fez uma correção, ele já anulou esse movimento, tá vendo? E depois que ele anulou esse movimento, agora ele está trabalhando nessa pernada aqui, ó. Movimento de baixa. Até então, isso aqui tem uma característica de quê? De um movimento corretivo ABC. Se for somente uma correção desse movimento de baixa, e se essa correção se finalizar nessas subondas ABC, ele vai vir para baixo agora nessa semana. Ele vai tentar perder essa região nessa semana. Tá bom? O que pode acontecer também é ele evoluir para uma correção maior. Aí ele pode se desenvolver para um ABCD, tá? E aí isso aqui, inclusive, pode finalizar com um triângulo. Ele pode depois começar a funilar aqui, tá? Quando a gente tem uma lateralização que evolui muitas vezes para uma... Olha, aqui a gente teve ó, A, B, C, D, E e veio. Tá vendo aqui? Perfeito? Então é isso. Ó, aqui ele foi para cima, A, B, C e veio para baixo. Então... isso aqui é baseado na escola de Elliott, tá? Se você não conhece muito sobre Elliott, você não precisa ficar preocupado com isso agora, mas é muito importante saber esses princípios que se aplicam à escola de Elliott, essas contagens das ondas, tá bom? Ó, então ele está ancorado nesse suporte. Cara, esse suporte aqui eu estou marcando bem o extremo, mas você pode considerar toda essa região aqui como uma região de suporte, tá vendo? Toda essa região aqui, nós estamos falando aí de uma região grande, tá? Mais ou menos aí uns 30, 40 pontos. Perfeito? É um suporte significativo, mas até o momento atual ele está com uma característica que ele só corrigiu parte desse movimento de baixo para tentar perder essa região. Então, o dólar ele está numa região de suporte, mas ele segue baixista, tá bom? Só tem que ficar atento à região que ele está, né? Porque pode ser uma região mais travada para você operar vendido, mas o contexto ainda é de baixa, ou seja, ele está no suporte, numa região de suporte, mas até o momento isso pode mudar né, ao longo dessa semana. Mas até o momento nós não temos nenhum contexto comprador no dólar. Entende? Isso pode mudar nos próximos dias, mas até o momento nós não temos nenhum contexto comprador no dólar. Perfeito? Então eu sigo baixista aí para o dólar, tá? E aqui, ó, intradiário de 60 minutos. Olha só, vamos lá. Então aqui ele fez um movimento corretivo de alta, criou já um evento de reversão, veio para baixo. E aqui, ó, deixa eu pegar aqui essa... Olha só, ele me entregou esse movimento, parte dele acontecendo com gap. E até então, esse aqui tem uma característica corretiva. Então, eu não descarto a possibilidade de, pelo menos, tá? Pelo menos, o dólar voltar para testar essa região aqui do 5410, 5400, tá bom? Eu não descarto essa possibilidade aí de o dólar realmente tentar esse movimento aqui de mais ou menos uns 30, 40 pontos aí para testar essa mínima aqui de sexta-feira. Perfeito? Não descarta essa possibilidade, tá bom? É possível, tá? Então, fica atento aí. Olha como que ele se ancorou nesse suporte, tá bom? Nesse nível aqui, nessa região do 5,450. Segue descendente, ó, com relação às médias, tá bom? Perfeito? Então, eu sigo baixista pro dólar. Eu não sei se ele vai perder essa região do 5,410. Vocês viram que é um suporte bem significativo, mas eu especulo com uma probabilidade alta que ele pode pelo menos voltar para testar essa região. Perfeito? Tranquilo? Tá bom, pessoal? Bem, acho que dólar é isso, né? Então, nós já passamos aqui pelo dólar, passamos aqui pelo Bitcoin, agora nós vamos passar pelo gráfico do índice. Mas antes de a gente passar pelo gráfico do índice, deixa eu fazer um convite aqui rapidinho para você, tá bom? Eu já estou basicamente desde 2017 no mercado, ou seja, já estou aqui há quase 8 anos no mercado financeiro, tá? E ao longo desses 8 anos eu vim lapidando, eu vim construindo uma metodologia que hoje eu posso chamar de uma metodologia enxuta, de uma metodologia densa, de uma metodologia realmente que tem uma acertabilidade, que tem um histórico vencedor, tá bom? Eu já tenho algumas centenas de pessoas que aprenderam comigo e estão aprendendo comigo, alguns de forma mais profunda, outros de forma mais superficial, depende de qual parte ele está fazendo, né? Tendo acesso do meu educacional. Mas entenda que é muito importante quando você pensa em operações de day trade, principalmente, você realmente ter acesso, ter conhecimento de uma metodologia que funcione. E não adianta simplesmente você pegar um livro, por exemplo, de análise técnica, como por exemplo a Escola de Elliott, ou
pegar até mesmo, por exemplo, análise técnica explicada de Pring e achar que o que está naquele livro você vai conseguir implementar 100% no mercado financeiro, nas operações de day trade. Você não vai. Por quê? Porque esses caras aqui, eles não são day traders, eles não eram day traders, tá? Esses caras eram praticamente investidores, então eles usavam a análise técnica como um ponto de partida para eles realmente investir em ações, investir em commodities, certo? E quando você olha para gráficos intradiários, tem alguns detalhes que você não vai conseguir encontrar muitas vezes nesses livros. Por quê? Repito, porque os caras não são day traders, tá bom? E foi ao longo desse tempo que eu vim notando isso e que eu vim construindo realmente uma metodologia sólida, tá? E agora eu decidi que eu vou passar basicamente todo esse conhecimento que eu tenho através da minha mentoria, tá? Que vai acontecer muito em breve, tá bom? Que eu chamo de engenharia do trader, tá bom? Vai ser uma mentoria bem densa, bem completa, com bastante entrega, tá? E como é um lançamento aí, ela vai ter um valor bem acessível, tá? A lista de espera ela já está disponível, tá bom? E se você quiser ter acesso à lista de espera e ter acesso a informações, digamos assim, com antecedência, inclusive ao primeiro lote que vai ser vendido no valor promocional, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, entra lá, participa do grupo do WhatsApp, que é o grupo de espera, que logo eu vou estar compartilhando lá informações importantes sobre como vai funcionar essa mentoria, qual vai ser a entrega, qual vai ser o período de duração, qual vai ser toda a estrutura, todo o suporte que eu vou entregar, tá bom? E consequentemente, como eu falei, primeiro lote que vai ser lançado, ele vai dar um valor aí bem acessível aí para quem vai estar dentro lá da lista de espera, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição, você acessa lá, tá bom? Bem, vamos lá. Voltando aqui agora para o gráfico, gráfico do índice, gráfico mensal. Olha só, o índice, a gente já tem essa formação aqui de, você pode chamar isso aqui na análise técnica de megafone, e na escola de Elliott isso aqui vai ser chamado de triângulo expansivo. Esse é o nome correto para essa formação. Megafone na análise técnica e triângulo expansivo na escola de Elliott. Observa que ele respeitou essa região aqui, tá? No mês de julho, só que no mês de agosto ele já anulou esse movimento de julho, certo? Nós tivemos aqui basicamente uma barra ignorada, é uma informação bem importante. Então eu vejo que o índice ele está agredindo bastante essa região. E eu não descarto a possibilidade, apesar de ser uma região de resistência significativa, eu não descarto a possibilidade de ele realmente romper essa região. E se realmente essa estrutura aqui for uma estrutura corretiva, né, olha só, ela pode ter se desenvolvido aqui no padrão que é ABCDE, certo? Para agora ele tentar estourar essa região. Então, ou seja, o índice ele se encontra numa região de resistência relevante de preço, mas o contexto é de alta, tá bom? Ó, pelo gráfico mensal, médias alinhadas, né? Olha só, regra de exploração linda, tá bom? Então, o contexto é de alta, beleza? Então, eu sigo altista aí pro índice aí, tá bom? Claro que a gente tem, como eu falei, nós estamos passando por cenários aí no mundo que pode fazer isso aqui mudar da noite para o dia, mas graficamente, até em um momento atual, com as informações que nós temos, o contexto é de alta aqui no índice. Então vamos ficar atento aí nessa região. Perfeito? Gráfico mensal segue altista, tá? No gráfico semanal, o cenário não é muito diferente. Só que observa uma coisa aqui, ó. O que eu vejo? Eu vejo que o índice, quando eu olho pelo gráfico semanal, onde eu tenho mais informações, eu vejo que ele tem um movimento ele fez um movimento aqui bem significativo aqui, e ele anulou esse movimento. E nós temos um movimento aqui um pouco esticado. Então, o que pode acontecer, tá? O que pode acontecer é, antes de ele realmente ele conseguir romper essa máxima aqui histórica, ele entregar uma correção desse movimento e construir o que eu chamo de pivô pré-rompimento, tá? Porque quando você tem, por exemplo, no mercado, quando ele está forte numa tendência, ele faz correções curtas, e consegue estourar para cima ou para baixo. Agora, quando você tem um mercado faz um movimento de alta, o oposto é verdade para um movimento de baixa, e ele faz uma correção muito profunda, que geralmente vai buscar 50, principalmente 61,8 daquele movimento anterior que o precedeu, no caso esse movimento aqui, dificilmente ele consegue renovar máxima ou renovar mínima naquele movimento. Geralmente ele vai construir algum evento parecido com esse aqui, certo? Então, o que eu especulo como uma possibilidade, tá bom? É de o índice, antes de ele realmente conseguir romper essa máxima, ele fazer uma correção desse movimento aqui, tá bom? É possível. Ah, Daniel, e se ele romper foi direto? Ótimo, melhor. Mas eu vejo um movimento bem esticado e uma região de preço significativa, certo? Ó, ele ainda não rompeu essa região, ok? Ó, tanto que olha só, já essa semana, como foi uma semana mais tensa, ele já corrigiu bastante, né?
olhando para a semana, né? Para o candle da semana, né? Olha só, tá? Então ele está na região ainda, perfeito? Então vamos observando, vamos observando. Eu vejo o mercado um pouquinho esticado aqui, olhando para o gráfico semanal, ó, tá vendo? Um pouquinho esticado, tá? Então o que pode acontecer é isso, tá? Para ele romper aqui vai ter realmente que ter uma pressão compradora bem significativa. Pelo cenário, pode acontecer, né? Pelo cenário macroeconômico, mas vamos observando. Ó, já no gráfico diário, olha só, no gráfico diário, então você vai olhar dessa forma. Ele me fez esse movimento. Olha só como que ele constrói aqui uma estrutura. Olha lá, ele testa a máxima e aqui ele está construindo novamente um padrão de continuação. E, inclusive, ó, fazendo uma troca de polaridade aqui em cima, tá? Já no gráfico diário você vê que ele já está um pouquinho mais interessante. Perfeito? Então, a pergunta é, será que ele vai direto? Será que ele vai alongar aqui? Certo? Para depois ele estourar para cima? Vamos observando. Mas, ó, gráfico diário segue altista aí, tá bom? Cenário comprador no gráfico diário, só que é uma região de alerta. Tá? É aquilo que eu falo. Não é porque você tem um mercado num contexto, numa tendência de alta, numa tendência de baixo, que você vai comprar ou vender. Porque você tem que considerar também a região em que o evento está acontecendo, certo? Você não pode ignorar a região. Então, ele está num contexto aí que ele pode tentar realmente romper essa região de preço, tem potencial para isso, mas, cara, não seria um lugar legal para você se posicionar, entende? Essa região ia exigir um stop muito grande e não é uma região difícil de ele fazer uma correção antes de ele realmente conseguir romper essa região, se é que ele realmente vai romper essa região, perfeito? Mas, de qualquer forma, o contexto é de alta, tá bom? Vamos lá, intradiário de 60 minutos, tá bom? Ó, tendência de alta, isso é notável, tá? Deixa eu pegar o gráfico limpo aqui, ó. Então ele me fez aqui esse movimento, correção bem pequenininha, a correção curtinha, foi para cima, rompeu. Esse cenário aqui de sexta-feira ficou feio, porque ele bateu essa barra 2 e deixou essa barra 3 anulando. Você tem um engolfo aqui de baixa, bem feio aqui esse cenário. Depois, olha só, ele não teve força compradora, ele segurou bastante. Então, pelo gráfico de 60 minutos, no pregão de sexta-feira ele não ficou muito interessante. Não quer dizer que amanhã ele não pode ir para cima, tá? Ainda não podemos descartar essa possibilidade, é possível. Mas o que eu vejo aqui? Eu vejo que teve uma pressão vendedora significativa, tudo bem, é uma região, né, relevante para isso acontecer, certo? E até o momento depois, é claro que foi sexta-feira, né? Sexta-feira a liquidez já baixa bastante, né? Ainda mais na parte da tarde, mas vamos ficando atento aqui, tá? Ou seja, resumindo, o índice ele está numa tendência de alta, tá bom? Ele tem potencial de ir para cima, mas fica atento na região, fica ligado. Eu ainda não descarto a possibilidade de amanhã ele tentar testar essa máxima de sexta-feira, tá? Se ele vai romper ou não, não sei. Mas eu ainda não descarto essa possibilidade, pelo menos ele tentar testar essa máxima de sexta-feira. Perfeito? E se você for operar na ponta vendedora, muito cuidado aí, tá? Muito cuidado, principalmente aí, ó, médias ainda tudo ascendente nos 60 minutos, cautela. Perfeito? Então é isso, o índice ele está numa tendência de alta, mas uma região que requer um pouquinho de atenção, não chega muito desesperado aí não, nessa região. Índice numa tendência de alta, dólar numa tendência de baixa, né? Bitcoin também, certo? Perfeito? O que você precisa fazer agora é você ficar ali ligado. Então observa que eu utilizei aqui os princípios técnicos, tá bom? Para a gente chegar a um ponto, utilizando o que eu chamo de a primeira fase, que é a fase analítica, ou seja, você começa a juntar as informações, as evidências que o preço te entrega, para você chegar a uma conclusão para aquela fase, para a segunda fase, que é a fase operacional. Ou seja, você vai comprar, você vai vender, mas você não pode simplesmente ignorar a região que o preço se encontra, entende? A região ela é muito importante. E se você não consegue ter essa visão, muitas vezes o que vai acontecer? Você vai se posicionar num trade ruim por causa da região. Então você não pode ignorar a região, tá bom? Bem, acho que é isso que eu queria compartilhar com você aqui. Então é mais uma análise semanal de mercado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Eu tenho postado aqui praticamente vídeo quase todos os dias, né? Eu fiquei alguns dias sem postar vídeo, não estava muito bem de saúde, né? Peguei uma gripe bem forte, mas estou de volta, graças a Deus. E é isso, tá? E aproveita aí para participar, tá bom? Do evento aí, que eu compartilho, que eu vou deixar aqui o link na descrição. Vai ser uma semana bem interessante aí, a lista de espera está disponível, tá bom? E você vai ter a possibilidade de ter acesso a uma metodologia que realmente pode trazer um grande diferencial aí para sua caminhada no mercado. Eu não estou aqui prometendo nada, riqueza, nada, mas eu estou aqui realmente garantindo a você que se você entrar fazer parte do projeto, tá bom? Se dedicar a estudar e realmente aplicar os princípios que vai ser passado para você dentro dessa mentoria, tenha certeza que realmente o seu jogo no mercado financeiro, o seu jogo no trade vai mudar. Isso vai depender, claro, de você. A minha parte eu vou fazer e você precisa fazer a sua, tá bom? Te espero no evento aí. Até a próxima.